Um bom dia, caríssimos irmãos em Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo na manhã do dia de hoje, queremos trazer uma porção da Palavra de Deus com o apóstolo Marcos de Macaé, estado do Rio. Queremos compartilhar o Evangelho segundo escreveu João, a primeira missiva do apóstolo João e o livro do Apocalipse, que é do apóstolo João. No Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5, a palavra diz: no princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo começou a existir por meio dele. E sem ele nada foi criado. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. 14. E o Verbo fez-se homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que vem do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Primeira missiva do apóstolo João, capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 4, que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam acerca do Verbo da vida, porque a vida manifestou e nós vimos-la, demos testemunho dela e vos anunciamos esta vida eterna que estava no Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também vós tenhais comunhão conosco. Quanto à nossa comunhão, ela é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 7. O primeiro querubim era semelhante a um leão, o segundo querubim era semelhante a um touro, o terceiro querubim tinha um rosto como que de homem, o quarto querubim era semelhante a uma águia em pleno voo. Cada um dos quatro querubins tinha 6 asas, cobertos de olhos por dentro e por fora, e não cessava de repetir dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. As palavras de Deus da manhã deste dia falam-nos que no Evangelho de João sempre fala sobre palavra, vida, luz, caminho, graça, verdade, fé. E fala que o verbo é a palavra. João apresenta a genealogia da eternidade passada do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele é o verbo da vida, que trouxe luz, que iluminou o nosso interior para enxergar os nossos pecados, trouxe a luz divina para dentro de nós. E ele mostra que tudo foi criado por ele, pela palavra. Tudo foi criado por causa de Jesus e para Jesus. Somos dele. E não somos dele porque agora aceitamos Jesus. No plano divino, Deus traçou e criou tudo em Cristo. Por isso que Cristo veio, porque ele veio buscar e salvar o que havia perdido, e veio nos buscar porque éramos seus. E aí a palavra de Deus fala que o Verbo se fez homem. O Verbo se humanizou, o Verbo se tornou uma pessoa e habitou entre nós. O Deus eterno habitou entre nós. E ainda habita, porque Jesus disse: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eis que eu estou no meio deles. Ele continua habitando no nosso meio. E no Evangelho de João 6, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão é a palavra. E ele diz: e o pão que eu der é a minha carne, é o meu sofrimento na cruz que darei pela vida do homem. Quando ele se entregou e derramou o seu sangue como uma nova aliança eterna de perdão, ele nos comprou e perdoou com o seu sangue. Isso é um alimento, é isso que alimenta o nosso espírito, que traz cada vez mais da vida divina para nós, alimentar da palavra. Quando você está lendo a palavra, quando você está lendo os livros da palavra de Deus, você está alimentando de Jesus, está alimentando da palavra, da vida. Jesus diz para os judeus da sua época: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porque o maná de Israel comeu ao longo dos 40 anos, só os alimentava fisicamente, não trouxe para eles vida divina. Por isso que Jesus diz: mas o pão verdadeiro é aquele que o Pai enviou ao mundo,
que é o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que comer deste pão viverá para sempre. Quando lemos a palavra, estamos alimentando do pão. Quando lemos sobre a verdade do Evangelho da Graça, estamos alimentando o nosso interior. Está crescendo cada vez mais a vida espiritual. Está acrescentando a nossa fé, está amadurecendo a nossa vida. Porque somos filhos de Deus. Porque nascemos da água, da palavra e nascemos do Espírito Santo. E precisamos ir galgando esse crescimento para nos tornar cada vez mais filhos de Deus crescidos e maduros, preparados para viver no porvir pela palavra de Deus, que é o princípio de tudo. O princípio é a palavra, e na palavra está a vida, e a vida é a luz que ilumina o nosso interior. E aí a palavra de Deus ainda fala que na primeira missiva do apóstolo João, que era desde o princípio que ouvimos, que contemplamos, os apóstolos, discípulos da era, no início da era cristã, eles contemplaram os milagres, Jesus abrindo os olhos do cego, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, multiplicando 5 pães para 5.000 homens, além de mulheres e crianças, andando sobre as águas, transformando água em vinho, transformando os pães para alimentar aquela multidão. Então ele contemplou, mas ele diz que apalparam o verbo da vida, tocaram nele. Diz que o apóstolo João, na ceia do Senhor, ele colocou a sua cabeça no peito do Senhor. Quando Jesus disse: um de vós há de me trair, ele disse: quem é, Senhor? Ele sentiu as batidas do coração do Senhor Jesus, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, do Deus que se encarnou, que é o Salvador do mundo, que é o Salvador de nossas vidas, que traz da vida divina, que traz do fruto do Espírito Santo para inserir em nosso espírito e ganhar vida divina. E quando lemos que o Evangelho de João fala da genealogia e da árvore genealógica da eternidade passada do Jesus, diferente do Evangelho de Mateus e Lucas, que mostram a genealogia humana de Jesus. E os 4 evangelhos, por isso que lemos Apocalipse capítulo 4, os 4 evangelhos. O primeiro evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O segundo evangelho, Marcos, apresenta Jesus como servo. O 4º evangelho, Lucas, apresenta Jesus como filho do homem. E o evangelho de João apresenta Jesus como filho. Marcos, Mateus, Lucas e João. Mateus apresenta o rei salvador. Marcos apresenta o servo salvador. O evangelho de Lucas, o terceiro, apresenta Jesus como homem salvador. E o evangelho de João apresenta Jesus como filho salvador. E esse está nas características dos 4 querubins do Apocalipse capítulo 4. Porque o primeiro querubim tinha rosto de leão. É o rei da selva, que reina. Jesus é o leão da tribo de Judá, que reina, que vai governar no porvir, juntamente com a sua amada igreja. O segundo fala que era servo, e no Apocalipse fala que Marcos, que era tratado Jesus como servo salvador, fala que era o touro, um animal forte e resistente. Lucas trata o filho do homem, é o homem salvador do Apocalipse, para mostrar a humanidade de Jesus. E o Evangelho de João trata ele como filho, mas em Apocalipse capítulo 4 fala que é a águia em pleno voo. A águia representa a divindade divina, o Filho Deus. Essas palavras de Deus desta manhã é para confortar o seu coração. Continua alimentando da palavra, continua crescendo em vida, continua pregando o Evangelho da graça, continua anunciando as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é um filho, uma filha de Deus, comprados, a palavra diz, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é de Deus, você pertence à igreja de Deus, você pertence à família de Deus e precisa cada dia galgar este crescimento.
frequentando a igreja, participando das atividades. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E para continuar recebendo os nossos conteúdos, ative o sininho. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.